E aí galera, tudo bem com vocês? Vamos aí para mais um giro de notícias sobre o Cruzeiro com questões importantes que têm movimentado o ambiente do nosso clube. Meu nome é Emerson Araújo, esse é o canal 6x1 e desde o início eu peço para você deixar o like no vídeo, se inscrever no canal caso ainda não seja inscrito, usar os comentários para opinar sobre cada um dos assuntos. Esse vídeo é feito com o patrocínio da Betfair, um site de apostas extremamente confiável, e hoje galera, eu tô publicando esse vídeo no dia 28 de fevereiro, é o último dia dessa promoção, né, que dá até R$300 de bônus para novos clientes na Betfair. Qual vai ser a promoção a partir de amanhã? Não sei, imagino que tem alguma coisa, né? Normalmente tinha um bônus de R$200, mas até pela ativação com o Cruzeiro, da Betfair ser patrocinador master, eles abriram essa exceção, né? Um bônus maior para cruzeirenses de até R$300. Então, se você gosta de fazer uma fezinha, clica aí no link da descrição, faz lá o seu cadastro na Betfair, que é super simples, rápido e fácil. Só lembra de sempre apostar com responsabilidade, hein, gente? Aposta é para se divertir. O Cruzeiro segue a rotina de treinamentos na Toca da Raposa, tendo em vista o jogo do próximo sábado contra o Democrata de Sete Lagoas. Será a última partida aí da primeira fase do Campeonato Mineiro. Vou falar um pouco mais das questões de tabela, mas só para passar a única novidade que a gente tem com relação ao time, que o Daniel Júnior não foi a campo no treino de hoje. No treino de ontem ele fez parte do trabalho, mas não integralmente, então eu diria que o Daniel Júnior hoje ele é dúvida para o jogo do final de semana, tá? Provavelmente não vai ser titular, até porque o Nicão tá de volta e o Nicão é o titular como meio atacante ali pela direita. Como o Daniel Júnior não teve nenhuma lesão constatada, eu acredito que ele vai para o jogo de sábado para ser uma alternativa de banco, entrar no segundo tempo, mas o titular deve voltar a ser o Nicão por uma questão de que o Nicão não saiu porque estava mal, né? O Nicão estava jogando bem, saiu por causa daquela desbrenha que abriram na canela dele. Deram os pontos, né? Já deu aquela cicatrizada na região ali, o Nicão volta a ser opção para o time, é o camisa 10, é um bom jogador, acho que estaremos bem servidos com o Nicão e Bruno Rodrigues servindo lá o centroavante Gilberto, né? Pelo menos se nada de errado acontecer, acho que a tendência é essa para o jogo contra o Democrata. E sobre o Campeonato Mineiro tem algumas coisas para a gente observar. A primeira delas é a respeito da tabela. O Tombense venceu o Vila Nova por 3-0 nessa noite de segunda-feira, com isso assumiu a liderança do grupo C. Eles empataram com o Cruzeiro em pontos, também no saldo de gols, mas estão na frente porque hoje o Tombense tem um número maior de gols pró. Eles marcaram 13 vezes na competição, enquanto o Cruzeiro marcou 10. O que significa para a última rodada? Que o Cruzeiro precisa bater o Democrata e fazer um placar maior do que o Tombense contra o América. E quando a gente olha para a campanha de cada um dos adversários, a gente vê que a missão do Tombense na última rodada é mais difícil que a do Cruzeiro, né? O Tombense enfrenta o América, que é um time que ainda briga para ter a melhor campanha do campeonato, e o Cruzeiro vai enfrentar o Democrata de Sete Lagoas, que não conseguiu vencer nenhum jogo até o momento e já está naquele triangular do rebaixamento. Então esse jogo para o Democrata, ele acaba valendo muito pouca coisa, porque mesmo que eles vençam o Cruzeiro, eles vão para o mesmo triangular do rebaixamento, não tem muita solução. Mas é óbvio que o Democrata vai jogar com tudo, eles trocaram de treinador, vão para o jogo aí precisando pegar corpo justamente para não serem rebaixados nesse triangular final, e tem aquele negócio, né gente, é jogo contra o Cruzeiro, transmissão em TV aberta, é a oportunidade para o jogador aparecer e todos eles vão tentar dar o seu máximo. Eu tenho certeza que o Democrata não vai ser fácil, e por isso que eu digo que o Cruzeiro depende de si para classificar na última rodada, tá? Se porventura o Tombense vence o América por 2 gols de diferença, o Cruzeiro tem que vencer por 3 gols de diferença. Se a gente fizer um gol a mais, né, de vantagem em relação ao resultado que o Tombense tiver, o Cruzeiro estará classificado. É isso, o Cruzeiro tem que ganhar, tentar fazer o máximo de gols possível para não depender do outro jogo, e é isso, gente, fé, vamos em frente. Agora, o que aconteceu no jogo entre Tombense e Vila Nova, a gente precisa falar assim, não pode passar batido, porque foi um tanto quanto bizarro, e tem sido, na verdade, um tanto quanto bizarros os últimos jogos do Tombense no Campeonato Mineiro. Só para citar um detalhe, nas últimas 4 rodadas do Campeonato Mineiro, o Tombense teve pênaltis a seu favor nos acréscimos, tá? Nos últimos 4 jogos foram 5 pênaltis nos acréscimos e todos muito bem convertidos pelo Daniel Amorim. O cara é um dos artilheiros do Campeonato Mineiro, sempre entrando no final das partidas e convertendo essas penalidades, algumas delas
questionáveis, outras não. No jogo de ontem, por exemplo, eu acho que o primeiro pênalti que o juiz dá, que origina o segundo gol do Tombense, eu acho que foi pênalti. O terceiro eu já acho que não foi. O Daniel Amorim não tem culpa de nada, mas convenhamos que é uma coincidência bem interessante, né? 4 jogos seguidos, 5 pênaltis a favor, sempre pro mesmo time, e aquele negócio, né? O time tá perdendo com aquele gol de pênalti, ele empata, o time tá empatando graças àquele gol de pênalti, ele vence. É um pouco estranho, não tem como a gente não desconfiar. Mas sobre a partida Tombense e Vila Nova, o Vila reclama de muitas coisas, né? Primeiramente, o Vila Nova teve um gol anulado quando o jogo estava 0 a 0, tudo isso já no segundo tempo. Posteriormente, o meia Michel, que até jogou no Cruzeiro, foi expulso. Mais pra frente tem o gol do Marcelinho do Tombense, que tem uma questão sobre o Daniel Amorim, se ele estava ou não em posição de impedimento, porque ele participou sim da jogada do gol, ele escora o lateral esquerdo do Vila e impede o jogador de tirar a bola. E já durante os acréscimos, que foram bem longos, né? A arbitragem deu 12 minutos de acréscimo num primeiro momento, depois foi ampliando, chegou a ter 18 minutos extra, mas durante os acréscimos são 2 pênaltis marcados, e aí o Tombense consegue o placar que precisava para ultrapassar o Cruzeiro na tabela, porque a vitória por 2 gols mantinha o Cruzeiro na liderança do grupo. Como eles conseguiram o terceiro, eles passaram à nossa frente. Eu não assisti o jogo na hora, tá? Sinceramente não tive interesse por assistir Tombense e Vila Nova, mas devido a todas as reclamações eu assisti a todo o segundo tempo da partida, até porque no primeiro tempo, pelos relatos, não aconteceu nada de relevante. E tipo assim, o acréscimo ter sido grande é justificável pelas próprias decisões da arbitragem, que foram muito demoradas, tá? Eu nem vou entrar tanto nesse mérito, assim como a questão dos 2 pênaltis. Os pênaltis, eles são questionáveis. Tem juiz que dá, tem juiz que não dá, é lance interpretativo. Agora, o grande absurdo desse jogo foi o gol anulado do Vila Nova quando a partida ainda estava 0 a 0. O gol que inclusive foi do Luan, outro jogador que teve passagem pelo Cruzeiro. Eu vou deixar o link aqui na descrição do vídeo, que tem o jogo completo, que é transmitido pelo YouTube, num site chamado N Sports, nessa plataforma, para que vocês possam conferir o lance, os gols. Se você pegar só ali do meio do segundo tempo para frente, você vai pegar tudo de interessante que aconteceu. E eu não vou colocar o lance aqui no vídeo, porque não pode, questão de direitos autorais, né? O pessoal comprou para passar esse jogo, e tem aquela questão também. Assiste lá e tira a sua própria conclusão, e eu vou dar a minha opinião agora. O gol do Vila Nova, ele foi absolutamente legal. Tem um cruzamento na área, o jogador do Vila ganha no alto, o jogador do Vila é mais alto, pula muito mais na jogada também, né? Ele vem no embalo, ganha de cabeça, e aí na sequência existe um choque dele com o lateral esquerdo do Tombense. Não tem agressão, não tem cotovelada, não tem nada, é simplesmente um choque. Os 2 jogadores saltaram na bola, um foi mais alto, ganhou a jogada, tocou para o meio, o Luan completou para o gol, posição legal, gol absolutamente legal, tanto que ninguém do próprio Tombense reclama num primeiro momento. Aí a rapaziada do Vila Nova comemora o gol, o jogador do Tombense envolvido na jogada recebe lá o atendimento médico, porque ele realmente tomou uma trombada violenta ali e tudo mais, e aí começa a reclamação, começam a falar na orelha do juiz, ele vai lá na cabine e anula o gol por essa suposta falta no toque de cabeça, que na minha opinião é ridículo, é um absurdo, e esse lance causa assim uma revolta tão grande no Vila, que os caras se destemperam completamente, irmão. O técnico fica revoltado, aí pouco depois tem a expulsão do Michel, que eu não consegui ver exatamente o que é que aconteceu, porque o pessoal da transmissão fez uma cagada e deu um corte de imagem, a mudança de ângulo, exatamente na hora que tem o contato do Michel com o adversário. Então eu não consigo ter certeza se a expulsão foi justa ou não. O que dá pra captar da imagem é que o Michel chegou meio forte, mas não dá pra ver se ele pegou, sabe? Ou se não pegou, se foi só a trombada. Mas enfim, o juiz foi lá e expulsou o jogador do Vila Nova. Mas o primeiro gol do Tombense vale um questionamento, porque o próprio Manuel, né, que estava envolvido no lance do gol anulado, o lateral esquerdo do Tombense, ele cruza a bola para a área. O Daniel Amorim, se estava em posição de impedimento ou não, eu acho impossível a gente afirmar. A câmera, ela não favorece, e em nenhum momento a transmissão mostrou a linha que foi traçada, se ele estava em posição irregular ou não. Fato é, o Daniel Amorim, que parecia impedimento, eu acho que estava. Ele tá ali no meio da área, ele tromba com o lateral esquerdo, que não consegue cortar, na sequência o Marcelinho faz o gol. O Bandeira deu impedimento na hora. O árbitro de campo confirmou a marcação do Bandeira, impedimento, mas aí o pessoal do VAR chamou a arbitragem e depois de olhar o lance, o árbitro simplesmente deu o gol legal. Aí você vira pra mim e fala assim:
Tem algum ângulo conclusivo do jogador estar impedido ou não? Não tem. Pelo menos se tem esse ângulo, ninguém mostrou até agora. E qual é a recomendação da FIFA? Se você não tem a certeza, né? Se o pessoal do VAR não tem uma imagem conclusiva, segue a marcação de campo. A marcação de campo tinha sido de impedimento e é impossível dizer que o Daniel Amorim não participou da jogada. E vou falar só mais uma vez, gente. Se o Cruzeiro ficar fora da semifinal do Campeonato Mineiro, é pela incompetência dele, tá? Não tem nada a ver com esse jogo especificamente, com esses pênaltis estranhos que tem sido dado pro Tombense, nada disso. O Cruzeiro entra na última rodada dependendo dele. Se o Tombense ganhar de 5-0 do América, o Cruzeiro precisa ganhar de 6 do Democrata de Sete Lagoas. É tão simples quanto isso. Mas aí tem uma cerejinha do bolo nessa história do Campeonato Mineiro, que é a questão do regulamento, tá? Nós estamos chegando na última rodada da fase classificatória e até o presente momento, ninguém sabe dizer como que vai ser o cruzamento na semifinal, porque a Federação Mineira aparentemente combinou uma coisa com os clubes naquela reunião e botou no papel algo diferente no regulamento da competição. Essa imagem é do regulamento do Campeonato Mineiro, documento que está disponível no site da Federação Mineira de Futebol. Nele fica bem claro que os enfrentamentos na semifinal devem ser definidos apenas pelas melhores campanhas e não pela posição dos times em qualquer grupo. O time de melhor campanha enfrentaria quem ficar com a quarta melhor campanha, o segundo colocado enfrenta o terceiro, primeiro e segundo tem a vantagem aí de resultados iguais. Só que no entendimento da Federação Mineira, e não é o que está escrito aí no regulamento, seria o time de melhor campanha na primeira fase enfrentar aquele que se classificar como o segundo melhor colocado, independente de qual grupo, né? Lembrando a fórmula de disputa. O líder de cada um dos grupos se classifica e o segundo colocado com melhor campanha também. Nesse momento o Cruzeiro não se classificaria para as semifinais porque o Tombense nos ultrapassou, então o Tombense é o líder do grupo C, Atlético líder do grupo A, América líder do grupo B e o melhor segundo colocado é o Atlético, que está lá no grupo do Atlético Mineiro e tem 12 pontos, enquanto a gente tem 11. E essa dúvida da Federação Mineira de Futebol, né, se o time deve se classificar ordenado primeira a quarta melhor campanha independente do grupo ou primeiro contra o melhor segundo colocado, faz diferença. Por quê? Porque hoje, no que está no regulamento, Atlético enfrentaria Tombense, né, que é o time que tem a pior campanha entre os 4 primeiros. O Atlético tem 17 pontos, o América 15, o Atlético 12 e na quarta melhor campanha tem o Tombense com 11, o Cruzeiro seria a quinta melhor campanha também com 11 pontos. Então, se for observado esse regulamento, né, o que está no papel, podemos ter um Atlético contra o Cruzeiro nas semifinais do Campeonato Mineiro, que a Federação Mineira de Futebol aparentemente gostaria de evitar. E como é que vai ser definida essa situação? Qual é o regulamento que vai ser seguido? Não sei, tá? O pessoal da Federação Mineira de Futebol organiza brilhantemente o Campeonato Mineiro e nem eles sabem qual é o regulamento da própria competição às vésperas da rodada decisiva. Então, parabéns aí para a Federação Mineira de Futebol, fazendo um grande trabalho, não tem nenhum questionamento sobre a arbitragem, sobre a lisura, sobre todos os processos, né? É realmente assim um lixo, cara. Não tem a porcaria do estádio para jogar, ninguém joga no Mineirão, o campeonato é uma merda, ninguém sabe o regulamento e ainda ficam com essa balela, né? O Campeonato Mineiro é bom para valorizar os times do interior. Eu tô vendo tanto que os times do interior estão sendo valorizados, o quanto o torcedor do interior está sendo valorizado, né? Tanto que nós tivemos um América e Cruzeiro em Brasília, agora nós vamos ter um jogo do Cruzeiro em Cariacica, no Espírito Santo, e algo que me conste, a gente ainda não anexou o Espírito Santo a Minas Gerais. E como aquilo que tá ruim normalmente piora, né? O Cruzeiro divulgou aí o valor dos ingressos para esse duelo contra o Democrata de Sete Lagoas lá em Cariacica, e o valor cheio do ingresso é R$220, tá? Se você não tem direito a nenhum tipo de meia entrada, se você não é sócio e tudo mais, é 220 mango. Como a venda está sendo online e tem aquela taxa de comodidade, esse valor pode chegar a R$242. Esse valor é ridículo, é uma vergonha, é abusivo, a diretoria do Cruzeiro está completamente maluca. Mas vamos lá, né? Tem uns caminhos das pedras aí para que você que pretende ir a esse jogo possa pagar um valor um pouco menor. Se você não é sócio do Cruzeiro de nenhuma categoria, tem a possibilidade que é aquela meia entrada solidária, você leva 1 quilo de alimento não perecível, que você paga meia entrada. Então o que era 220 vira 110, dá uma melhoradinha. E se você tem algum plano de sócio do futebol
futebol do Cruzeiro, né, de sócio 5 estrelas, tá nessa imagem aí o detalhamento do desconto que cada categoria tem direito, tá? Então várias categorias têm um ingresso gratuito, basta retirar lá na plataforma de sócio, e algumas categorias têm que pagar algum valor, né? Que varia aí de R$ 33,00 indo até R$ 77 para as categorias bronze, Cruzeiro sempre, time do povo e fenomenal. Se a ideia do Cruzeiro é aproximar o torcedor cruzeirense lá do Espírito Santo, que eu tenho certeza que tem muito torcedor nosso lá, com esse valor você não vai aproximar ninguém, muito pelo contrário. Você acaba passando uma imagem mais antipática, né? E o ingresso muito caro, ele acaba atraindo um perfil de torcedor de menos apoio e mais cobrança. Porque tem isso, o torcedor cruzeirense, ele apoia muito, ele é exigente, nós sabemos como é o perfil da torcida do Cruzeiro, mas qualquer torcida que você eleva o ticket médio, você vai ter mais plateia e menos torcida. Isso não é uma questão do Cruzeiro, isso não é uma questão do futebol brasileiro, isso é uma característica do futebol em todo o mundo, gente, tá? O torcedor que realmente faz barulho, que empurra, que faz a diferença, normalmente é aquele torcedor das camadas mais populares, né? O pessoal que paga mais caro, normalmente tem uma postura um pouco mais blasé, digamos assim. Eu não estou dizendo que não existam exceções, que não exista torcedor rico que torça, grite e apoie como qualquer outro. É claro que tem em todas as camadas, mas no geral, pegando a maioria, o Cruzeiro afastar o seu torcedor mais popular é um tiro no pé a curto, médio e longo prazo. E essa temporada 2023 para a torcida do Cruzeiro tá sendo uma pedrada atrás da outra, né? Porque já começou com essa questão de não vamos fazer acordo com o Mineirão. A torcida entendeu até certo ponto, falou beleza, vamos ver o que dá, realmente a Minas Arena é uma porcaria, vamos apoiar o clube para ver se melhora. Aí, jogo no Independência, não tem como usar o Independência, um monte de estádio no interior de Minas, mas vamos para Cariacica. Eu espero que a grama em Cariacica seja o Old Trafford, tá? Ou coisa do tipo. Eu não aceito menos que isso. Tem que ser o melhor gramado da história do futebol brasileiro. No clássico contra o Atlético Mineiro, o Cruzeiro vinha num momento ruim, complicado, de tropeço contra o Pouso Alegre. A diretoria aumentou o preço dos ingressos. Agora lá em Cariacica, ingressos ainda mais altos do que aqueles que foram praticados no clássico contra o Atlético, num jogo distante. Quer dizer, o torcedor de Belo Horizonte ou de outras cidades de Minas que quer ir a Cariacica, você tem algumas opções, como por exemplo, dependendo da cidade, tem até o trem, né? Aquele trem da Vale que roda aí há muitos anos. Você tem opções, mas você acaba fazendo essa viagem, esse custo se tornar mais caro. Gasolina não é barata, passagem de ônibus ou de trem piorou, o torcedor que se desloca ele precisa comer, ele gosta de tomar um negocinho. Então assim, você acaba tornando, para usar a palavra que esses engravatados amam, a experiência do jogo de futebol cada vez mais desgastante, mais complicada e mais cara para o torcedor. O Cruzeiro precisa da torcida mais que nunca, gente. Nós vamos entrar numa Série A de Campeonato Brasileiro agora e nós estamos entre aqueles times que brigam da metade da tabela para baixo. A gente acabou de subir da Série B. Então a gente precisa desse apoio popular que é para ficar na Série A de qualquer jeito. E eu não sei se o Ronaldo e a equipe de gestão dele está vivendo em alguma realidade paralela, mas botar o jogo na Independência, ok. Ingresso caro, a torcida já está ficando puta. Agora bota o jogo longe. Gente, se o Cruzeiro começar mal o Campeonato Brasileiro da Série A ou eventualmente não se classificar para a semifinal do Campeonato Mineiro, daqui a pouco o torcedor vai estar puto, vai ter gente cancelando sócio. O Cruzeiro tem que começar a valorizar mais a base que ele construiu de forma tão complicada no ano passado. A gente remou tanto para subir o número de sócios, a torcida ajudou tanto em campo o Cruzeiro a voltar para a elite. Nós vamos jogar tudo isso fora por coisas mesquinhas, por essa postura, né, difícil de entender. Será que nós vamos ficar nessa mesmo? Será que não vale a pena dar um passinho atrás, rever alguns posicionamentos, né? Porque tá bizarro isso aí, velho. Eu já falei sobre isso algumas vezes e falo quantas mais for necessária. O Cruzeiro só existiu pro Ronaldo comprá-lo por causa da torcida. Se não fosse a torcida, não ia ter mais nada, tá? O clube onde o Ronaldo iniciou a carreira, onde ele virou o fenômeno, ia ser simplesmente um clube que existiu, tá? O Cruzeiro teria fechado as portas. Sou extremamente grato ao Ronaldo por ter comprado o clube, por ter feito esse resgate
engate e tudo ter dado certo assim absolutamente rápido, né? Só que agora não é hora deles desvalorizarem e esquecerem que a torcida foi parceira e sempre esteve ao lado do clube. Tá, esse negócio, vamos mandar o jogo em uma cidade diferente. Beleza, eu não tenho problema, não acho que isso seja um absurdo, até considerando essa briga com o Mineirão, o fato de não poder usar o Independência. Mas você botar um jogo fora do seu estado, numa porcaria de campeonato que chama Mineiro, e ainda botar o ingresso nesse valor abusivo, é pedrada demais para um saco só. E para fechar esse vídeo com uma curiosidade que eu acabei de reparar aqui, existe uma possibilidade de Cruzeiro e Tombense empatarem em todos os critérios de desempate na última rodada. Para isso, precisaria ser um cenário mais ou menos assim. O Tombense ganha de 1-0 do América, beleza? Beleza. Aí o Cruzeiro ganha de 4-3 do Democrata de Sete Lagoas. Eles igualariam em número de vitórias, saldo de gols, gol pró, gol contra. E aí como é que seria definido quem passa adiante? Pelo número de cartões. O primeiro critério em questão é número de cartões vermelhos. Nesse momento o Cruzeiro tem uma expulsão no campeonato, que foi aquela do Matheus Davó contra o Atlético, e o Tombense tem 3 cartões vermelhos até o momento. Então nesse critério aí o Cruzeiro estaria levando vantagem. Mas só colocando essa questão muito pontual, uma curiosidade, para o Cruzeiro se classificar no Campeonato Mineiro, ele precisa vencer por um placar melhor do que o Tombense possa fazer contra o América. Eu encerro esse vídeo por aqui, talvez ele tenha ficado um pouco chato, um pouco repetitivo, mas eu achei necessário. Se você gostou, eu peço que deixe o like, se inscreva no canal caso ainda não seja inscrito e use os comentários para opinar sobre cada um dos temas aqui abordados. Muito obrigado por acompanhar, um abraço e até o próximo vídeo. Valeu!